Pessoas absorvem energia umas das outras? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Altair, hoje é dia da gente confrontar o conhecimento científico e a divulgação desse conhecimento científico pelo público leigo. Isso, vamos falar de alguns processos de divulgação científica que a gente tem visto por aí. A sugestão de pauta hoje, Altair, veio de um ouvinte, o Fernando Medeiros do Nascimento, que tem 25 anos, é programador de Salvador, Bahia. Obrigado. Um abraço para os baianos. Abraço. O que temos? O e-mail dele veio assim, ó. Primeiro ele começa elogiando a gente, tá? Que é sempre bom ouvir. Claro. Olá, Naruhoders. Em primeiro lugar, queria parabenizar você pelo trabalho. Costumo preferir podcasts mais longos, mas fui pego pelo formato, pela qualidade do trabalho de vocês. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. Mesmo que cada programa seja curto e as informações tenham que ser passadas mais rápidas, elas não são feitas de maneira rasa ou sem cuidado. E até em temas mais polêmicos, vocês são gentis e educados, evitando causar desconforto às pessoas que porventura acreditam nos mitos que vocês tentam quebrar. E aí ele chega aqui com o seguinte: eu estava de boa no estágio quando um amigo me manda a seguinte matéria: ciência perto de comprovar que pessoas absorvem energia de outras. Aí ele deu aquela suspirada, como quem diz, lá vamos nós, e comecei a ler. A matéria é meio labiríntica, conecta informações com referências, artigo publicado na Nature, com informações desconectadas, enfim. Ele ficou com muita dúvida, bastante desconfiado do que leu. E soltou a pergunta: a ciência está mesmo perto de provar que pessoas podem absorver energia umas das outras? Tá aí o artigo, o post original que ele se refere é de um blog, de uma consultora, um blog chamado Conte Outra, que a gente vai colocar o link no nosso site. E ele parte de uma experiência que foi feita com algas. Isso, esse é o artigo da Nature, né? De fato, um estudo científico que foi publicado na Nature, né, de uma universidade alemã, com algas. E daí em frente ela começa a fazer várias conexões. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas conexões que fazem com que ela chegue à conclusão de que a ciência está perto de comprovar que as pessoas absorvem energias umas das outras. Então, eu vou chocar vocês, velho, agora. Na verdade, a ciência já provou que as pessoas absorvem energia das outras. Pois é, não é? Nós somos pura energia, não é isso? Quer saber como você absorve a energia de alguém? Para quem estiver ouvindo isso, se você tiver uma pessoa do seu lado, dá a mão para essa pessoa. Vai ser uma troca por indução ali, né, termodinâmica, você vai trocar energia com ela. Pronto, resolvido, acabou o podcast, entendeu? Então, de novo, uma coisa legal do raciocínio científico é o seguinte: em geral as pessoas usam as palavras, mas não sabem por que estão usando e não sabem muito bem o que quer dizer com o que elas estão falando, né? Isso aparece, por exemplo, no podcast da meditação e aparece também nesse. Ciência perto de comprovar que pessoas absorvem energia de outras. O que é absorver energia? Eu não sei o que é. Entendeu? Então, se absorver energia é uma troca, por exemplo, se você está com frio e vem alguém e te abraça, por indução, né, termodinâmica, a energia dela, né, que é gerada por ela, passa para você e você absorve. Em forma de calor, né? É uma reação exotérmica, né? Se é disso que a gente está falando, então já há troca de energia cientificamente comprovada já, há muito tempo, né? Há 400, 500 anos já, Clapeyron e tal, gases, né? Qualquer aluno de quinta série de ensino fundamental já percebe isso. Entendeu? Então não tem muito segredo. A questão é que, tentando entender a conotação aqui, absorver energia supõe algo espiritual, uma influência de uma pessoa sobre a outra e tal. Quando você fala de influência, claro que existe também influência de uma pessoa sobre a outra. Então, por exemplo, indo até para teorias de comunicação e publicidade, você tem uma área enorme de teorias de publicidade que é a teoria da influência, né? A teoria de persuasão, como que você influencia alguém, como você condiciona alguém a usar, a fazer um comportamento que ela não gostaria, né? Como convencer pessoas. Isso também interfere, você afeta outra pessoa. Então, uma coisa é eu criar um argumento para tentar te convencer de algo, e aí você vai e faz, né? Outra coisa é eu
envio energias para você e essas energias vão influenciar você e aí você vai mudar a sua maneira de pensar e tal. É muito difícil de testar isso, né? Então é muito pouco razoável que esse mecanismo de energias de uma pessoa interferindo na mente da outra de forma direta, é muito pouco provável que isso exista. Na verdade, é muito mais fácil você interferir, né, no campo energético, né, no padrão de outro indivíduo. É muito mais provável você interferir estando perto. O jeito de você falar com uma pessoa já pode interferir o humor dessa pessoa, né? Claro. Isso seria um análogo dessa ideia de transmitir energias. Então, por exemplo, quando eu brigo com você, eu falo uma frase, muda o seu estado de ânimo. Então quer dizer que a minha fala enviou uma energia para você e você ficou com o seu campo magnético desregulado. Não, né? Não, você não precisa dessa explicação escalafobética para poder explicar uma coisa que é mais simples, que é a influência da minha fala na sua empatia. Então, quando eu falo bravo com você, você percebe que a minha intenção com a minha fala e você muda o seu estado interno. É uma explicação muito mais razoável. E né? não tem nada a ver com energia, né? Não tem, é outro processo. Assim, Eu acho que aqui o ponto, né, Altair, a gente não está nem falando de um estudo específico, né? Embora ela tenha partido de um estudo específico, o assunto desse episódio é muito mais sobre divulgação. Da gente exercer bastante senso crítico, né, na hora de ler mesmo análises de outras pessoas que usam a ciência, né, como argumento de um discurso. Sim. Né? Porque aqui aqui a gente está falando de um post que começa falando de estudos de troca entre algas, conecta isso com sinestesia e termina falando sobre campos áuricos. A frase final aqui me chama bastante atenção, assim. Sendo assim, o nosso campo áurico pode tanto afetar quanto ser afetado, não só por pessoas ao nosso redor, mas também por objetos, já que, conforme afirma a ciência, tudo é energia. Quer dizer, você está misturando conceitos completamente distintos, de universos completamente distintos, né, em função de uma argumentação. Isso, você está pegando partes, pequenos pedaços que são verdadeiros e juntando para montar uma premissa que é errada. Né? Então, tudo é energia? Sim, transformação de energia. Né? Lavoisier, lembra da lei de Lavoisier? Então, transformação de energia. Tudo é energia, mas isso não justifica que você tem um campo áurico. Isso não justifica que, sei lá, você joga um Hadouken numa outra pessoa, entendeu? E interfere no padrão mental dela, sabe? Não é justificativa. Tem sempre formas mais simples de explicar as coisas. Aí um ponto de ponderação que é interessante. No post, né, ela fala desse artigo com as algas. Basicamente, esse artigo da Nature é uma coisa bem de zoologia, né? De zoologia não, de botânica, em que eles perceberam que essa espécie de alga, ela faz fotossíntese, então ela consegue energia a partir do sol, de reações dela, mas ao mesmo tempo ela tem estruturas que possibilitam que ela tenha uma fonte de energia adicional além da fotossíntese. Isso é algo novo, não era esperado que esse tipo de alga pudessem ter dois sistemas de coleta de energia. De energia para funcionamento dos seus sistemas biológicos, tá? Não energias transcendentais. Né? É legal, o artigo é excelente, o artigo da Nature é bem legal. Só que aí ela fala da planta, né? Tranquilo, fala da espécie, fala da autora. E conforme você vai lendo, a autora do artigo chama Ola Cruz. Né? Essa autora do artigo da Nature. Ela começa a falar das frases da Olaf Cruz, né, da professora do artigo da Nature. Ela vai explicando o experimento. Aí aparece uma nova pessoa, ela faz o link do resultado de pesquisas com alga para pessoas. Então, se funcionou com a alga, aí tem uma frase. É exatamente por isso, né, o isso é essa coisa das algas, exatamente por isso que há pessoas que se sentem desconfortáveis onde há um certo grupo com mistura de energias e emoções. O que isso tem a ver com a porra da alga, velho? Né? E essa é uma declaração de uma psicóloga. Isso. Aí você vai procurar o nome dessa psicóloga, X. Entendeu? X a psicóloga. Ou seja, e depois ela fala essa frase, aí depois volta na planta. Entendeu? Ou seja, você faz um copy-collie de coisas, né? Então, assim, ela estava explicando o artigo, de repente ela bota isso aí no meio, né? Aí depois ela volta pro artigo. E aí volta de novo a psicóloga. Isso, ela começa a fazer esse paralelo, né? Volta para o artigo das algas e começa a fazer o paralelo com as pessoas. Isso, aí bota umas pontes que não dá para admitir, você não tem como sustentar a ponte. Então, por exemplo,
E ela explica um pouco mais da planta. O organismo humano é bastante similar a uma planta, que suga, absorve a energia necessária para alimentar seu estado emocional. Agora lendo de novo, fica pior ainda. E isso pode energizar as células ou causar o aumento de cortisol e catabolizar, alimentar as células dependendo da necessidade emocional. Puta que pariu, velho. Ou seja, ó, você tem o cortisol, que é uma coisa é ligado ao estresse, catabolismo, que é um processamento de energia para gerar negócio muscular, e alimentar as células dependendo da necessidade emocional. Como assim? Como assim? Porque alimentar é emocional, Altair. Eu fico doido. As células têm necessidades emocionais de alimentação. Socorro, velho. Você acha que a célula quer só comida? Ela quer direitos. Ela quer comida, diversão e arte. Isso, direitos. Mano, entendeu? Bom, as partes isoladamente, se você fizer um texto em que você pega as partes isoladas, elas fazem sentido. O problema é quando você junta tudo. Junta tudo em função de um argumento. Quer dizer, exato. Né? Querendo argumentar e provar que sim, a ciência está perto de provar que as pessoas absorvem energias das outras. O que é um fato. As pessoas absorvem energias das outras, mas na verdade o absorver energia aí é uma coisa mais espiritual, do holística. Campo áurico. Campo áurico. Áurico, isso. Né? Bom, mas aqui o propósito não é fazer troça do post, né? É só pegar um exemplo, né, que chamou a atenção de um ouvinte. Claro. Né? Que teve o senso mais crítico, né, que exerceu o senso crítico e que percebeu aqui a utilização de partes, né, do conhecimento científico, né, de campos diferentes, né, que não necessariamente têm relação entre si, para argumentar a favor de uma conclusão falsa. Com certeza. Né? Acho que esse é o grande perigo aqui. A grande mensagem desse tipo de discussão que a gente está tendo aqui é a seguinte: você tem várias áreas, não são áreas do conhecimento, mas... não, são áreas do conhecimento sim, né? Porque as pessoas confundem algumas coisas. O melhor jeito de testar como as coisas acontecem é a ciência, né? É o melhor jeito de você instrumentalizar hipóteses e conseguir testar essas hipóteses. É para isso que serve a ciência. A ciência não serve para nada além disso, a rigor. Tá? Não é busca de verdade. Então. E tem outras coisas que não são ciência, mas são muito importantes no processo de conhecimento sobre os fenômenos do mundo. Filosofia. A ciência formal, né, ela é um subconjunto da filosofia. A filosofia é muito maior. E o que é filosofia, mas não é ciência? A arte. A arte está no campo da filosofia, mas não dentro necessariamente... Tem intersecções, mas não dentro da ciência. Então, a ciência em si é um pedaço. O grande problema que isso me incomoda de verdade é você utilizar o argumento científico de forma errada para justificar uma ideologia. E isso me incomoda. Então, por exemplo, o que é a fé? Definição de fé mesmo. A definição de fé é assim: é uma crença pessoal que você tem em algo a despeito de qualquer evidência. A fé é incompatível com a ciência, ela é anticientífica, mas essa é a beleza dela. Você pode ter sua fé, não tem problema. Tanto que você tem muitos cientistas crentes. É isso. Muitos cientistas que creem em Deus, que são cristãos. Ou que creem em qualquer coisa imanente, transcendente, o que quer que seja. O ponto está aí. Todo mundo tem todo o direito de ter sua fé, e a fé ela existe a despeito das evidências. O problema é você usar sua fé para justificar ideologia. E travestir isso de uma lógica científica para ganhar popularidade. E aí é a parte mais perigosa. Você tem várias pseudociências que se baseiam em argumentos que você não consegue testar, ou seja, não é científico, e elas têm essa capa de cientificidade para ganhar espaço. E aí você tem várias pseudociências assim. Então, várias teorias, por exemplo, terapias... a homeopatia é uma delas, a gente já fez um podcast... você tem teorias mais ligadas à biologia, por exemplo, design inteligente é uma pseudociência que tenta ser ciência para ganhar espaço político, né? Várias religiões tentam se travestir de uma coisa um pouco mais científica para ganhar espaço. E isso é errado, e isso é grave, e temos que combater isso. Então, parabéns o nosso querido ouvinte que conseguiu perceber os deslizes que esse tipo de post tem. E, infelizmente, você tem blogs que fazem isso com muita frequência. Né, faz essa mistureba de coisas para tentar desenvolver argumentos que não fazem muito sentido. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte.
E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo, Altair. podcast@naruhodo.com.br. Até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo arigato. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.